O nu na história da arte. Nus dormindo abraçados é um poema, o início de um poema, mas bem poderia ser um trabalho de Schill. Schill que combinou a interpretação das formas corporal e psíquica em um estilo cuja originalidade acabou por redefinir o gênero do retrato figurativo e antecipar o expressionismo alemão. Ele nasceu na Áustria, em 1890, e, segundo sua professora, só sabia desenhar e correr. Então não era um bom aluno, mas foi considerado um gênio como artista. Foi pintor e gravador, e teve como apoiador Gustav Klimt, que logo percebeu o seu talento e comprou seus trabalhos. Produziu quase 3.000 obras. Infelizmente, morreu cedo, aos 28 anos. Foi tido como à frente do seu tempo e seu trabalho centra-se na utilização de linhas, cores não realistas e fundo vazios. É um estilo que atua diretamente sobre o espectador de uma forma rápida e muito forte, por isso, surpreendentemente contemporâneo. Para além da nudez sexual, Egon Schill pintou a solidão e destruição do ser humano. Isso a gente vê nos autorretratos. Ele produziu cerca de 100, fazendo deles um dos artistas que mais trabalhou sobre si próprio. Apesar disso, é de notar que não se representava a si próprio com orgulho, mas sim como uma representação patética da realidade. Ele trabalhou principalmente com corpos nus e com um estilo agressivo, chegou a ser censurado em alguns países anos após sua morte. Mas afinal, por que o nu na obra de arte nos causa tanto fascínio? O nu é um gênero de representação artística, que pode ser na pintura, na escultura, no desenho, no cinema, enfim, na fotografia, em que o tema central é o corpo humano nu. O nu artístico nunca sai de moda. As representações do nu acompanham toda a história da arte figurativa, na escultura, no desenho e na fotografia. É do Paleolítico, ou seja, Idade da Pedra, mais de 30.000 anos atrás, a Vênus de Willendorf. A Vênus foi originalmente desenterrada por um trabalhador na vila austríaca de Willendorf. Mas o novo estudo mostra que a pedra usada como matéria-prima vinha, na verdade, de outra localidade, da Itália. 11 centímetros. Esse é o tamanho dessa escultura. E a pedra que se diz veio do norte da Itália. Nela, os grandes atributos da fertilidade são destacados como seios grandes, o ventre alargado, o traseiro protuberante e a vulva grande. Também a arte egípcia tem sua representação do nu. Contudo, o nu alcança posição proeminente no interior da arte grega desde as primeiras esculturas de pedra. Aí a gente vê um exemplo de figuras que são reproduzidas de pé, marcando divisões do corpo e o desenho dos músculos, de acordo com os ensinamentos das artes egípcia e também da arte assíria. Essas esculturas são conhecidas como dos artistas cicládicos, entre 2500 e 1100 a.C., isso do arquipélago grego. Criaram uma forma completamente nova de representar esse ídolo da fertilidade, fugindo completamente dos padrões e variantes ligados à Vênus de Willendorf. A gente observa já uma determinada postura, os braços cruzados, e aos poucos os gregos foram se desvencilhando desse tipo de representação humana e começaram a fazer a representar de outras formas. Em seguida, a gente começa a observar que a representação do nu na Grécia trilha caminhos próprios pela ênfase na observação direta dos corpos. A rigidez das representações anteriores dá lugar às tentativas de fornecer imagens convincentes da figura humana. A gente observa as esculturas de atletas, que permitem o aperfeiçoamento da representação do corpo humano em movimento, como o discóbolo, que é esse que a gente está vendo agora, executado pelo escultor ateniense Miron,
cerca de 450 anos antes de Cristo. O atleta nu é flagrado no momento em que está em vias de lançar o disco, o corpo inclinado e torcido. Logo depois a gente observa mais uma mudança, que é uma representação dos corpos mais livre, e onde o grego traz consigo a ideia de que o corpo é o espelho da alma. A isso se associa o ideal de beleza, de perfeição, de harmonia e graça que os artistas procuram representar pela simetria e proporção das formas. E tem uma Vênus de Botticelli, que é famosíssima, que é essa que a gente está assistindo agora. A imagem da Vênus como símbolo de graça e beleza, revelada na forma nua explorada por outros pintores no período. Por exemplo, a Vênus deitada, de Giorgione. A Vênus de Urbino é a próxima, é simultaneamente grande e avantajada, e dotada de leveza pela luz que incide sobre ela. A representação da figura feminina despida, com forte sensualidade, encontra adeptos na Alemanha, por exemplo, na obra de Lucas Cranach, que será a próxima que a gente vai ver. Lucas era conhecido como o Velho. Ele realiza várias versões de ninfas reclinadas e diversos nus eróticos, executados com base em modelos tirados da Renascença italiana. Vocês observam que não há grandes rupturas. De um movimento para o outro, a gente vai observando as transformações, uma galgada na outra. A representação do corpo baseia-se no ideal de beleza, na arte clássica, e é também exercitada por Albrecht Dürer, que experimenta regras de proporção e noções de harmonia em estudos com corpos nus, entre os quais a gente vai observar a água forte, Adão e Eva. Aí a gente observa uma escultura que tem uma graça, ela é uma escultura em bronze e tem uma forma própria, já bem mais próxima de um realismo, mas tem uma graça, uma leveza ainda sendo escultura. O famoso Davi de Michelangelo, que é baseado num outro bronze, Davi, do escultor fiorentino Donatello. Não é nem que ele seja baseado, mas é que foram temas usados por ambos. Ainda Michelangelo, uma pintura conhecidíssima, figura na Capela Sistina. Vale lembrar que a realização do nu encontra-se ligada ao aprendizado técnico. É preciso que você saiba desenhar e fazer grandes estudos de anatomia, que era comum no interior das academias de arte no século XVI, XVII, XVIII. A gente está vendo ainda Michelangelo, com os seus desenhos com sanguina, que era uma arte plenamente dominada por ele. Então a gente observa na descrição do nu o tema, Adão e Eva. Você vê a folha que cobre o sexo, o sexo na verdade, e é um trabalho pueril, mas muito, muito belo,
A gente observa que continua ainda com inclusive presença de bichos, como a gente viu no trabalho anterior, e ainda é a representação do corpo humano baseado no ideal de beleza, de arte clássica. A gente continua, né, o padrão do belo ideal clássico, e você vê aí um trabalho de que se repete, a mulher deitada com uma postura solta, livre, a paisagem ao fundo e ela deitada. É um trabalho que tem como preocupação expor realmente a anatomia, o corpo, a nudez. Esse é aquele trabalho de Água Forte, Adão e Eva, de Dürer. Dürer é considerado um dos 5 melhores desenhistas da história da arte. E um dos temas, e observamos também em outra pintura, é justamente a nudez. Nesse caso aí, Adão e Eva. Esse trabalho é de Ingres, chama A Banhista. É Jean-Auguste Dominique Ingres, chamada de A Banhista de Vaupinson. Ela é de 1808. A mulher nua, sentada, vista de costas. Os contornos são marcados pela luz, pelas linhas, pela cor. E tem uma integração das formas da figura com as dobras, os movimentos dos lençóis, cortina, turbante, etc. Ainda Ingres, mostrando sua odalisca, esse trabalho é de 1814. E esse trabalho é um trabalho que foi muito criticado porque é considerado um certo erro, porque tem uma vértebra a mais. É uma forma de você contemplar as imperfeições anatômicas, na medida em que corresponde ao modo como o artista vê o corpo. Ele não se preocupa ele só retrata o que vê. Esse trabalho é um trabalho de Man Ray, um trabalho de fotografia, já na modernidade, baseado nesse trabalho de Ingres, aquele que mostra a banhista de Vaupinson. Você vê que ele utiliza uma marca de um instrumento, um violoncelo. O violino também tem essa marca, a viola. Ele fez uma composição. Vocês observam que ainda é aquela mulher deitada. Nesse caso aí, os artistas, depois de Renoir, Degas, Cézanne, todos eles fizeram esses estudos com as mulheres deitadas. Consideravam uma pose lânguida, uma pose que deixava uma mostra do corpo com uma certa beleza. Tinha muito isso na antiguidade. Ainda, né? Uma mulher deitada, essa no sentido oposto, mas o motivo é basicamente o mesmo. E aí você já observa uma retratação do ambiente onde a pessoa está, já não é mais aquela paisagem atrás, e observa uma certa leveza na retratação do corpo, mas já bem realista, explorando o corpo humano, feminino, explorando no sentido pictórico, naturalmente. A gente continua com esse mesmo tema da mulher deitada, dessa vez de costas. O fundo é um fundo meio abstrato, parece uma natureza, tem uma parte mais clara, azulada acima, mas a gente pode considerar um fundo abstrato porque ele não é fácil de se reconhecer como figura.
dando ênfase principalmente à nudez feminina, uma utilização de cores que é de uma beleza fascinante. Ainda, agora a mulher contraindo um pouco o corpo, valorizando não só as suas formas, mas muitas curvas. Ela é a nudez, né? É o corpo nu, mas não há uma expressão nela. É o corpo pelo corpo, a beleza do corpo, vista, né, pelo olhar do artista. Mais um. Esses trabalhos são de Degas. Nesse caso aí a gente observa que tem uma rapidez, não sei se dá para perceber uma rapidez nas pinceladas, e o corpo tem ainda que esteja deitado, tem uma leve diferenciação aos anteriores. Esse é um retrato interessante porque foi baseado na ideia de uma banhista, alguém que acabou de tomar um banho e está ali naquele ambiente de troca de roupa. Então é como se a imagem fosse congelada. O impressionismo é muito próximo da fotografia. A fotografia se dizia, vai acabar com o retrato, a pintura. Não foi o que aconteceu. Ainda, né? A mulher que está se banhando, está no sanitário, no toalete, está de alguma forma naquele ambiente e ela é retratada. Isso é muito bonito. Ainda a mulher na toalete, numa bacia imensa, né? Ela observada nesse ato da limpeza, da higiene, tem uma postura bem poética. Ainda, né? Como se ela não soubesse do espectador. Parece algo modernista de um voyeur, de um fotógrafo que flagra determinada posição. Ela está sentada de costas, não está vendo o espectador está admirando suas formas. Um retrato interessante, né, de um desenho de um homem nu. Já se observa essa diferenciação, porque a história da arte quase toda é repleta de nus femininos. Os nus masculinos vieram já no século XIX, XX. E esse é um famoso trabalho de Courbet, um precursor do realismo, onde ele retrata o sexo feminino frontal. Chocou demais a crítica, sobretudo porque era uma postura que era frontal mesmo e chocou demais. Gustave Courbet, chamado de A Origem do Mundo. Essa, A Fonte, de 1868, também é de Courbet. Ainda A Fonte, o mesmo tema, já, né, na natureza, e muitos artistas utilizaram esse mesmo tema. Esse é de Matisse, chamado Nu no Atelier. Ele é de 1898, chama Nu no Atelier. Isso é interessante porque o artista criou uma ideia de que o modelo está em cima de uma mesa, todos os outros estão pintando. Esse também é um trabalho de, me parece, Matisse. É uma variação daquelas mulheres deitadas de séculos atrás. Esse é um trabalho de Munch.
Esse é um trabalho de Mank, não necessariamente um trabalho de nu, mas muito bonito, chamado Amor e Dor, feito entre 1893 e 94. Mank é aquele artista famoso que fez O Grito, para quem conhece. Ainda ele, Mank, retratou muito isso, o amor e a dor e as dificuldades do espírito em lidar com o mundo, o sofrimento, a angústia, a melancolia. Mank era expressionista, então ele explorava esse tema, as angústias do ser humano. Outro tema interessante, né, de uma toalete, nesse caso de Bonnard, mas ela é retratada no espelho, um pouco diferente do que a gente tinha visto anteriormente. Esse é um quadro de Modigliani, chamado Nu Deitada, de 1917. Modigliani tinha um jeito próprio de pintar, ele pintava as pessoas com os olhos às cegas. Amadeo Modigliani. Esse é de Pablo Picasso, na fase azul, chamado Azul Nu, de 1902. Picasso também usou muito esse tema da nudez, sobretudo feminina. É o que a gente vai observar também no próximo trabalho, chamado Nu Feminino, de 1908, já no cubismo. Ele é precursor do cubismo, junto com George Braque, principalmente Picasso. E aí a gente observa uma retratação muito diferente do nu feminino, do nu, porque ele obedece ao ambiente do estilo cubista e não é mais o realismo, já está, né, numa representação bastante intrigante, porque é difícil de ver. Aí também no cubismo, chama Figura Nua, de 1910. E a nudez também, ela foi usada como instrumento para contestar padrões sociais. Vali, Export, Marina Abramovic ficavam numa porta e as pessoas tinham que passar por essa porta no espaço de 30 centímetros. Escolhiam se passavam de um jeito ou de outro. Essa performance, na verdade, ela chama Imponderabilia, de 77. Aí a gente observa um nu interessante, já é a arte brasileira. Moema, de Vitor Meireles. A próxima é A Carioca, de Pedro Américo. Aí nós temos o Nu de Costas, Estudo de Mulher, 1884. Essa é de Rodolfo Amoedo. Esse é um cartaz, Museu Nacional de Belas Artes. Muito interessante. Eliseu Visconti. Ele tem um sentido mais realista, né? Essa é uma Tarsila do Amaral. É um estudo de 1923. Todo mundo conhece os trabalhos de Tarsila. Ela se destacou na semana de 22, com Abaporu.
E esse próximo, ainda de Tarsila, chama Antropofagia. Nós temos aí também o desenho, vários nus. Esse artista fez, ele se chama Carlos Leão. Ele viveu entre 1906 e 1983. Ainda, desenhos de Carlos Leão. E aí a gente passa para uma escultura de Victor Brecheret, morreu em 1955. Ele esculpe diversas figuras femininas, nesse caso aí ele deu o nome de A Bailarina. E eu deixei algumas figuras, os desenhos mais modernos, para vocês observarem a beleza nas esculturas. Também tem a famosa escultura de Rodin, O Beijo. Essa de O Sonho da Mulher de Pescador, de Okuzai, japonês. Bom, então as próximas vocês admirem.